Salve, salve galera! Conforme prometido, vou demonstrar para vocês as configurações do ambiente de produção operando com o Dual Hub do Hierarchical VPLS. Esse tipo de arquitetura de ISP, como falamos nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para vocês, permite que através do seu backbone MPLS, ou seja, uma rede roteada e também de distribuição de labels, você conseguir oferecer serviços de redundância de concentradores PPPoE. Então seria, além da redundância de camada 2 que você garantiria, você também aumenta a robustez da sua rede, trazendo esse serviço de concentrador PPPoE de alta disponibilidade, de modo que caso algum site seu caia, automaticamente os seus clientes PPPoE vão para outro site e se concentrem em outro equipamento. Então, se você se interessa por esses tipos de assuntos de arquiteturas de ISP e soluções alternativas para esse tipo de cenário, fica com a gente até o final e, é claro, não se esquece de deixar aqui o seu like, se inscrever e marcar o sininho para você receber notificações para toda vez que a gente lançar vídeos como esse. Fica com a gente até o final que o laboratório de hoje está muito da hora. Bora lá? Para nossa demonstração do Hierarchical VPLS, eu estou trazendo uma topologia modelo que a gente vai utilizar como ilustração, mas vale a gente ressaltar que essa topologia ela não está em produção, a topologia em produção ela é um pouco diferente dela, com outros circuitos aqui no meio do caminho, enfim. Mas para efeito de demonstração aqui para vocês eu acho que serve muito bem, porque a gente vai mostrar as configurações que a gente fez nos equipamentos MPLS aqui, para a gente poder construir o nosso Dual Hub Hierarchical VPLS e permitir uma redundância de concentradores PPPoE por meio de um backbone de camada 3. Então, para a gente mostrar os equipamentos que eu estou trabalhando, no nosso backbone aqui a gente utilizou equipamentos Datacom, que são equipamentos que eu particularmente gosto bastante de trabalhar. Nesse exemplo que a gente está dando são equipamentos 4370. Então você pode ver que equipamentos de pequeno porte, já de entrada da Datacom, cara, você consegue construir um backbone a nível profissional, de grandes operadoras, enfim. São equipamentos que, embora sejam pequenos, a potência e a performance deles são bastante interessantes. E eu distribuí esses Datacoms aqui para montar o nosso backbone da Morcego. Aqui o MPLS 01, o MPLS 02, o 03, o 04, o 05 e também aqui o 06. Todos eles a gente vai considerar que utilizamos os mesmos modelos. A única ressalva que a gente faz é, obviamente, o endereçamento IP de loopback de cada um deles, que a gente utiliza como referência ali, não apenas no Router ID do ASPF, mas também como LS RID do MPLS, tá bom? Então, nesses equipamentos de backbone a gente utilizou esses modelos. Para suítes, a gente fez aqui suítes microtickets, aquelas CRS, por exemplo, são equipamentos de entrada muito excelentes que passam bastante throughput. Você consegue ter uma escalabilidade muito boa de provedor em cima desses camaradas aí. Por fim, as OLTs são OLTs Intelbras, mas você poderia ter qualquer outra OLT aqui também de entrada, como a ideia do laboratório é mostrar uma rede, vamos dizer assim, que você não precisa gastar muito dinheiro para fazer a coisa direito. Você vê que a gente não mostrou nenhum equipamento de grife aqui, que você gastaria, sei lá, 100 mil reais em um equipamento apenas. Todos eles aqui estão em faixas de, lógico, não são equipamentos baratos, né, mas são equipamentos de entrada que provedores que já estão iniciando e tem alguns clientes já conseguem absorvê-los, né? E por fim, os nossos BHAIs, os concentradores PPPoE. A gente está utilizando aqui equipamentos MikroTik, mas se você quisesse ter, por exemplo, 2 equipamentos de qualquer outro fabricante, você poderia ter aqui também. Então a ideia que a gente quer montar é fazer com que redes aqui que, por exemplo, são menores, né? Ao invés de a gente dedicar um concentrador PPPoE para a localidade apenas para concentrar os clientes dessa localidade,
essas redes menores muitas vezes não vale a pena essa aquisição, até porque dependendo aí da forma como você gosta de projetar a rede, é possível que você queira botar o seu concentrador o mais próximo possível dos clientes. Todavia, muitas vezes isso não é economicamente viável. Então a gente vai utilizar o nosso backbone MPLS para transportar exatamente isso. Redes aqui embaixo, por exemplo, da MPLS 05 e da MPLS 06, que são redes menores, a ideia é transportar eles até aqui, os nossos data centers, nossas matrizes, enfim, e concentrá-los em cima de um concentrador PPPoE BIRAIS. Só que como a gente está dentro de uma rede MPLS, a gente quer construir uma redundância também desses concentradores PPPoE, de modo que ao invés de eu ter apenas o concentrador 01, eu possa também, como redundância, concentrar alguns clientes aqui no 02, caso o 01 venha a falhar. Então você vê a flexibilidade que uma rede bem projetada, principalmente em cima do MPLS, ela consegue te fornecer. Além da, vamos dizer assim, da redundância que a gente consegue de fácil implementação e de alta escalabilidade com o MPLS, onde, por exemplo, eu não preciso me preocupar em ter apenas 2 redundâncias, eu posso ter 3, 4 redundâncias aqui sem maiores problemas. Aliás, a rede ela é totalmente roteada e eu consigo criar uma redundância de camada 2 em cima de uma rede roteada. Isso é sensacional, coisa que o MPLS te permite. Então a ideia é que ao invés da redundância de backbone, eu também tenha redundância de concentradores PPPoE. Esse tipo de flexibilidade ele é muito legal porque, cara, você não precisa se preocupar tanto, sei lá, em fazer um upgrade de firmware na sua rede. Muitas vezes você ter apenas um concentrador, cara, isso te engessa em certa medida a você fazer manutenções que são boas para a sua rede. Por exemplo, quero fazer um upgrade de firmware porque saiu uma vulnerabilidade associada ao firmware do seu concentrador. Você pode migrar todos os clientes para o BIRAIS 02, deixar o 01 livre, fazer a manutenção que você precisa por alguma emergência, talvez, e depois ligar ele novamente e voltar os clientes para ele. Então isso te permite dormir tranquilo, né? Porque a lei da telecom é que se você tem 2, você tem 1, e se você tem 1, você não tem nenhum. Então esse modelo que a gente está apresentando aqui para você, cara, ele é sensacional de você implementá-lo dentro do seu ambiente de rede, a tornar a disponibilidade dos seus clientes ainda maior. E como que a gente faz isso? A gente faz isso, como eu falei, através do MPLS, especificamente da tecnologia de VPLS, na qual a gente consegue criar meio que um ponto multiponto de camada 2 em cima da nossa rede roteada e distribuída por labels do MPLS. Onde você vê aqui que eu tenho basicamente 2 concentradores que vão fazer a hierarquia de hub do meu VPLS, que é o nosso 01 e o 02. Perceba que o 01 ele tem conexões de VPN, tanto aqui com o 05, quanto também com o 06. De mesmo modo que o 02 vai ter essa conexão aqui com o 05 e outra conexão com o 06, onde está mostrando aqui o ID de VPN de cada uma dessas conexões. Observe que o ID de VPN delas é basicamente o mesmo, que é 3601, tanto para o 05 quanto para o 06, por isso uma ponte multiponto. A gente também tem aqui o 3602 para o 05 e para o 06. Então, do ponto de vista do 05 e do 06, eles têm 2 VPNs cada um, uma com o concentrador 1 e outra com o concentrador 2. E em cima dessas VPNs a gente vai conseguir transportar as VLANs de um lado para o outro. Então, por exemplo, em cima do nosso backbone MPLS, a gente pode transportar as VLANs aqui da OLT, que aí vai depender do projeto da sua OLT. Geralmente, eu em particular gosto de separar sempre uma VLAN para cada PON. Então a PON 1 é a VLAN tal, a PON 2 é a VLAN tal, PON 3, enfim, uma VLAN para cada PON. A gente vai transportar essas VLANs aqui dentro da nossa rede MPLS. A gente vai utilizar uma VLAN de transporte, do VPLS, e entregar essas VLANs aqui tanto em 01
quanto em 02. As mesmas VLANs. E assim como no 06, a gente vai pegar as VLANs aqui do 06, transportar elas no nosso backbone e entregá-las também aqui, tanto no 01 quanto no 02. Por que a gente vai transportar essas VLANs? Porque essas VLANs vão ser passadas para os nossos concentradores PPPoE, e aqui você pode definir o tipo de arquitetura que você quer implementar. Por exemplo, se você quiser 2 concentradores PPPoE operando em ativo-ativo, você simplesmente vai deixar os clientes e aquele que conectar primeiro foi, paciência. Ou você pode trabalhar no modelo de Active Standby, onde você vai dar preferência pelo concentrador 01 e em caso em demoras ou o concentrador 01 não responder, os clientes vão se concentrar no 02. Então a gente vai mostrar aqui as configurações, primeiro do nosso MPLS 05 aqui apenas para efeito de demonstração, e depois vamos fazer a demonstração aqui do BRAIS e derrubar os clientes e ver eles subindo no outro. Vamos acessar aqui o 05, aqui as configurações dele, para ver como que elas estão. A configuração que eu quero mostrar aqui para você é do roteador 05. Você pode ver que o meu Sublime Test está aberto aqui e a gente pode dar uma olhada na config geral de MPLS do 05. Para efeito de comparação, a gente habilita o MPLS na distribuição de labels dele, associa ali o endereço de loopback 0 do meu roteador a como LSR ID do MPLS. Normalmente a gente associa as interfaces de backbone que vão fazer a habilitação de labels do MPLS, que aqui no caso do Datacom a gente fez através de VLANs, e os Neighbors Target, que é o estabelecimento de um Neighbor LDP de forma remota e não direta. Como a gente está aqui no 05, a gente veio aqui, do ponto de vista 05, a gente pega o 10.240.01 e também a gente pega o 10.240.02 aqui. Então, essa é basicamente essa configuração inicial. Logo depois a gente entra no modo de configuração da L2 VPN e aqui sim entra as configurações do VPLS. A gente cria um grupo de VPLS, lembrando que são equipamentos Datacom. A gente dá um nome para a nossa VPN de VPLS, coloca um PWID, que no caso aqui a gente está utilizando o type VLAN e não port do Datacom, e a gente dá um nome de uma VLAN de transporte, que é a VLAN que vai utilizar para ser transportadas as outras VLANs por cima da nossa VPN. A gente tem aqui 2 neighbors, o neighbor 10.240.01, que é o nosso MPLS 01, e o PWID da VPN é 3601. Depois eu tenho aqui o neighbor 02, que usa outro PWID, que é o 3602. Aqui embaixo as configurações basicamente de bridge, né, onde eu tenho uma interface de acesso, que é a interface que vai conectar aqui aos meus switches. Então a interface virada para o meu switch, a gente põe ela como interface de acesso, e nessa interface de acesso eu espero passar aqui essas VLANs, no caso aqui a 131 a 134. Se a gente der uma olhada nas configurações de 06, basicamente vão ser as mesmas. Associa a loopback ao LSRID do MPLS, coloca as interfaces que vão pertencer ao MPLS, cria os Neighbors Target, que é a associação de labels de forma remota com o vizinho. A gente tem depois habilitando o L2 VPN e aqui basicamente as mesmas configurações. A gente põe o nome do grupo VPLS, a VPN, depois colocamos o PW Type de VLAN aqui e não Ethernet, porque nesse caso, por exemplo, ao invés de eu utilizar uma VLAN de transporte de um ponto até outro, eu poderia utilizar uma interface, ou seja, ao invés de esperar VLANs específicas passarem por aquela interface de acesso que a gente colocou aqui, eu não esperaria, vamos dizer assim, nenhuma VLAN, poderia passar qualquer VLAN. Então essa é uma outra forma de você configurar o seu VPLS. No caso que a gente quer fazer uma limitação das VLANs que passam por esse túnel,
a gente utiliza o PW Type de VLAN e no caso vai ser a 3602. Aqui embaixo a gente põe um neighbor, que é o target, que é no caso o MPLS 01, depois o PWID da VPN, depois o 02 e o PWID também dessa VPN com 02. E aqui embaixo as configurações as interfaces de acesso são basicamente as mesmas. A gente define o MTU para essa bridge, depois coloca um limite de MAC para esse equipamento passar por ele dentro. Se eu não estou enganado, o 4370 é de 32.000 MACs, mas isso vale ressalva e eu vou colocar a tabela aí para você. A gente está fazendo um método aqui de kill in kill, né, onde eu utilizo uma VLAN de transporte e pego outras VLANs para ser transportadas por essa VLAN de transporte, e nesse caso é 111 até 120. Observe que as VLANs associadas à minha interface de acesso, que eu espero receber aqui no MPLS 05 e no 06, basicamente muda. Até porque, já que eu vou concentrá-las dentro do mesmo BRAIS, é esperado que essas VLANs sejam diferentes, é até recomendável isso. Então, por exemplo, aqui no 05 eu estou utilizando as VLANs 131 até, deixa eu confirmar aqui, até 134. Já no 06 eu estou utilizando a 111 até a 120. Logo, eu não vou esperar ter uma VLAN 111 passando aqui no 05, por esse motivo a limitação. Já nos concentradores, que eles fazem a hierarquia do nosso VPLS, aí sim eu tenho que permitir tudo. Aqui eu tenho que permitir tanto a 131 até a 134, como também a 111 até a 120. Perfeito? Então vamos dar uma olhada em como que tá as configurações aqui do nosso 01. No 01 é basicamente os mesmos princípios, interfaces que pertencem ao MPLS, habilita a distribuição de labels do MPLS, associa a interface de loopback 0 como LSRID do nosso roteador, os nossos neighbors que foram remotos, que é o 05 e o 06, e aqui o princípio continua o mesmo, mas tem algumas ressalvas nessas configurações. A gente cria o grupo de VPLS, o nome da VPN, o PWID, né, da nossa VPN aqui, que é o Type VLAN 3601. Em seguida, a gente tem os neighbors que fazem parte desse point multipoint, que é o 10.240.05, MPLS 05, com PWID de VPN 3601. O mesmo processo se repete para o nosso roteador MPLS 06. Todavia, a única diferença entre a configuração do nosso hub para os nossos spokes é basicamente no Split Horizon Disable. A gente desabilita esse Split Horizon, que normalmente é utilizado para evitar loops. No 01 a gente habilita esse tipo de configuração. Então a configuração para os nossos neighbors é basicamente a mesma. Se você tivesse mais equipamentos rodando com isso, bastaria repetir a mesma config e desabilitar o Split Horizon. O 02, se a gente dá uma olhada aqui, ó, é a mesma ideia. Habilita a distribuição de labels, coloca a interface associada ao LSRID, coloca as interfaces que vão pertencer ao MPLS, coloca os neighbors target aqui, habilita a configuração de L2 VPN, cria o grupo, cria VPN, põe o PW Type VLAN e ó, 10.240.05 e 10.240.02. Observe que o PWID da nossa configuração do 02 ela é diferente do PWID que a gente está utilizando aqui em 01. Ó. Observe essa diferença aqui, porque é importante da gente ter. A configuração de bridge é basicamente as mesmas, só que olha só, a permissão das VLANs, ó, eu permito todas as VLANs daqueles concentradores menores. Aí a gente permite todas as VLANs passar, ó, desde a 111 a 120, 131 a 134. A mesma coisa aqui, 111 a 120, 131 a 134. Então essas são as configurações que a gente vê tanto aqui no 05, quanto no 06, quanto no 01 e no 02. Você observou que são configurações ridiculamente simples e através dessas configurações simples, cara, você consegue, olha só o nível de redundância que a gente consegue alcançar implementando essas simples configurações aqui
para dentro do seu ambiente de rede. Então vou mostrar aqui na prática agora para vocês algumas dessas configurações rodando, né? Porque a gente tem que mostrar bonitinho também, né? Vale essa ressalva. E vamos dar uma olhada aqui no nosso 0.5 aqui primeiro, ó. Vamos colocar no roteador real. As configurações elas não são exatamente iguais, mas dá para a gente ter uma boa ideia em cima disso. Vou abrir aqui o Security CRT e olha só, a gente tem o MPLS L2 VPN, a gente criou um grupo aqui para nossa VPLS, criamos a VPN, temos o PW Type de VLAN para 3602 neste exemplo, e criamos o Enable 10.240.0.1, que seria o MPLS 01 com PWID 01 e o 02 com PWID 02. Daqui a gente colocou as nossas configurações de acesso, então eu espero receber através da interface 10 Gigabit Ethernet as VLANs 111 a 120 e no caso aqui a 3602 é apenas a VLAN de transporte. Então validamos na prática a configuração de 0.5 e eu quero mostrar também que isso está rodando e operacional. Bora dar uma olhada aqui. Esse é o output da nossa VPN. Observe que a VPN que eu estou mostrando aqui para vocês, ela está com status API. A interface de acesso é a 10 GB Ethernet 1/1/1. Ela está operacional e eu fecho com os neighbors 10.240.0.1 da 3601 e do 10.240.0.2 do 3602. Então, mais uma vez, a gente confirma que essa VPN está ok e o MPLS está rodando bonitinho. Agora, bora entrar lá no 02. Aqui no 02, ó, ele mostra um ambiente similar ao que a gente mostrou, né? Ó, cria o grupo, estabelece a VPN, põe o PW Type VLAN e cria os neighbors. O neighbor aqui do ambiente de produção, você vê que ele possui mais do que a gente mostrou ali na configuração teórica, né? A gente tem o 10.240.1.3, os IPs são diferentes, mas os PWID são basicamente os mesmos, ó, o Split Horizon Disable, enfim. Todas as configurações que mostramos na teoria, basicamente a gente viu na prática aqui. E olha só, eu também tenho essas VLANs que são permitidas a passar por cima desse roteador. Para a gente finalizar aqui, eu vou apenas mostrar agora os neighbors ativos, né? Os túneis ativos de MPLS. O output aqui para a gente consegue dar uma olhada nas configurações, estão ok, ó, os neighbors aqui 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, todos eles com o mesmo PWID, estão operacionais, ó. A gente vê que o 1.4 está off, você percebe que é realmente um ambiente de produção, porque às vezes o site pode estar off mesmo, nesse caso o site está off, então não tem muito o que fazer, mas demonstra ali a operacionalidade que a gente conseguiu ter e que realmente essa configuração funciona. E para a gente encerrar aqui a nossa demonstração, vamos dar uma olhada aqui nos nossos BHAIs e vamos pegar aqui também por meio de formas gráficas que eu vou mostrar aqui para vocês. Quando a gente derrubar os clientes de um BHAIs, eles vão subir aqui no outro, beleza? Então bora para a prática. Para a gente mostrar na prática aqui os nossos BHAIs perdendo os clientes e o outro BHAIs assumindo, eu trouxe um gráfico para vocês do Grafano que faz um monitoramento dos clientes ativos em cada BHAIs. Você vê aqui que esse BHAIs está com 732 clientes conectados e o outro BHAIs aqui está com 534 clientes no momento que a gente está fazendo a medição. Então agora a gente vai derrubar uns clientes em um BHAIs e ver a comparação do gráfico após a gente fazer esse procedimento. Para a gente fazer a primeira mudança, eu vou alterar aqui ó, na VLAN 115, que a gente viu no próprio exemplo, de um BHAIs e eu vou esperar que ele conecte no outro BHAIs aqui do lado direito, nessa mesma VLAN 115. Você já observa que eu tenho um cliente ativo aqui, mostrando que às vezes isso não é uma receita de bolo, né? Pode que um BHAIs ele demore a responder ou por algum motivo ele não responda, os clientes vão conectando o outro de qualquer maneira. Então a ideia é eu selecionar todos esses clientes aqui, a gente vê que no total nesse momento são 23 clientes e eu vou derrubar todos esses clientes da VLAN 115.
E ao derrubá-lo, a gente vai ver se ele vai conectar no outro PPPoE. Então eu simplesmente vou clicar aqui e derrubar a VLAN. A VLAN está derrubada, você vê junto comigo. Agora a gente tem que aguardar alguns minutinhos, geralmente demora um minuto e pouquinho para os clientes conectarem no outro BRISE. Vamos ver se vai funcionar. A gente aguardou um minutinho, a gente já pode ver que ó, a PON da 115 aqui já está com 15 clientes conectados, provavelmente vai ter mais clientes conectando se a gente aguardar mais tempo, mas você valida junto comigo aqui as configurações na prática, onde a gente derruba um e a gente vê automaticamente subir no outro lado. Vou ativar novamente aqui a minha VLAN 115, né, até para deixar no jeito aqui para quando tiver o rollback, né, deixar a redundância pronta. E vou sair aqui das configurações de VLAN, já que a gente validou na prática. Para a gente finalizar, vamos dar uma olhada nas configurações de PPPoE. Aqui nas configurações de PPPoE, você analisa que não tem muita mudança de um perfil para o outro. A única diferença está nas configurações de PA do relay, PADO, que no lado direito a gente determinou que é de 3.000 milissegundos, ou seja, 3 segundos. Então, o concentrador do lado direito vai aguardar 3 segundos antes de encaminhar um PADO, oferecendo o serviço de PPPoE. E é assim que a gente configura a redundância, né, de concentradores, igual a gente mostrou nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card para você. Mas a gente confirmou na prática aqui o funcionamento dessa configuração como um todo. A gente pode voltar lá no gráfico e ver se teve alguma mudança. Bora lá então. Aqui no gráfico de PPPoE, a gente confirmou que o funcionamento, né, de um circuito para o outro. A gente estava aqui no primeiro circuito ó, com 739. Logo depois que a gente derrubou a conexão, vamos ver quanto que a gente ficou. A gente ficou com 716. Então foi em torno aí de uns 39 para 16, dá 3. Foi 23 caboclo aí que a gente desconectou, né? E se a gente dá uma olhadinha no gráfico aqui de baixo, a gente vê exatamente a curva, que no momento que um cai, o outro logo em seguida sobe, aumentando as conexões. E assim a gente consegue validar também de forma gráfica esse funcionamento, né, de comportamento, enquanto uns clientes vão derrubando, o outro vai crescendo ao longo do tempo. E é claro também, né, que quando você retorna o serviço de PPPoE primário, ele tende a normalizar para aquele concentrador que possui PADO menor. Bom, para a gente encerrar aqui, se você gostou dessa demonstração aqui dentro de um ambiente prático, já vai deixando aquela moralzinha no like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse conteúdo com todos os seus amigos. No mais, eu espero que essa aula tenha sido informativa para você e muito obrigado por assistir. É nóis!